Vamos lá. Um vídeo para assistir, eu quero assistir também. Vamos lá. As igrejas viraram empresas, os altares viraram palcos e a fé um produto caro. O nome de Jesus é usado como se fosse uma marca, para vender milagres, vender promessas, vender status. Mas o verdadeiro Cristo não vendia bênçãos, ele não cobrava por libertação, ele não prometia riqueza, prometia cruz. Hoje muitos se dizem pastores, mas vivem como reis, voam como milionários e pedem aos pobres o que nem têm coragem de dar. E você ainda acha que isso é evangelho? 1. Jesus não cobrava, ele se doava. Se precisa pagar para ouvir a palavra, cuidado, pode não ser a palavra. 2. Fé não é show. Quanto mais espetáculo, menos essência. Deus não precisa de palco, precisa de verdade. 3. Nem todo ungido é de Deus. O lobo também se veste de pastor, e é exatamente isso que o torna perigoso. Você acha que Jesus hoje entraria numa igreja dessas? Ou derrubaria o púlpito com um chicote? Comenta aqui embaixo. O que é mais perigoso? Um ateu sincero ou um pastor milionário? Vamos ver quem tem coragem de responder. E daí, André? Interessante, é polêmico, né? Quando a gente traz para o debate a questão da religião, né? Porque é algo de foro muito íntimo, né? E tem a questão dos dogmas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente entra nessa seara. Mas assim, eu vejo que é interessante o que foi colocado ali, porque você expõe muito charlatanismo, muito que sempre teve, né? A gente sempre teve, não é só agora, só que agora em tudo, né? Como na política, como em qualquer meio, né? No meio profissional, enfim. Mas agora se evidenciou muito mais, e como nós temos aí ao nosso alcance, todo mundo pode ter espaço com a mídia, né? Então você acaba que isso se evidenciou. Por um lado, eu acho muito perigoso, muito ruim. Por outro lado, eu acho muito interessante, porque nós estamos vivendo a era do mundo, a qual nós mais falamos de Deus, nós mais falamos de Jesus, e a própria Bíblia e o próprio a função principal de um cristão é levar a palavra do Evangelho para frente. Agora, a forma de se levar isso é a forma mais sincera, mais caridosa, mais sem nenhum tipo de algo em troca, a não ser, né, que a pessoa encontre, né, também esse caminho de verdade, esse caminho de bondade, de amor, porque o verdadeiro a verdadeira pessoa que não teve nenhum outro no mundo que teve, né, dentro do que eu acredito, né, que passou por isso, né, que foi Jesus Cristo que veio, fez a bondade, fez o amor puro, sincero, morreu, ressuscitou, né, e está presente até hoje, e o livro mais lido no mundo hoje ainda é a Bíblia. Então eu vejo que isso é muito interessante. Agora, você usar disso, né, para ficar milionário, enfim, isso é muito complicado, apesar que o dinheiro e a riqueza aparecem muitas vezes na Bíblia, e quando a gente lê um pouco da Bíblia, a gente vê, principalmente no Velho Testamento, né, no livro do Velho Testamento, a gente vê, se fala de muita riqueza, né, e é algo que não é errado, né, nós temos aí entrando também já nessa seara, nós temos aí uma questão muito delicada, porque a própria ideologia vende, né, que a religião é o ópio do povo, né, ou seja, vende que a religião é algo para disfarçar, né, disfarçar as pessoas, né, as pessoas ficarem vidradas na religião, para elas não conseguirem enxergar realmente o que realmente acontece no mundo, ou seja, para iludir as pessoas. Isso é muito vendido, e principalmente dentro de autores mais pro lado da esquerda. Sempre vai ter esquerda e direita aqui, tá, pessoal? Então, dentro dessa minha concepção. Mas eu vejo, assim, que eu fico feliz de saber que nunca se falou tanto em Jesus Cristo, apesar que seja algo mais verdadeiro. A gente tem aí, vamos falar o caso aí dentro da política, né? Nós temos a bancada evangélica, nós temos várias questões boas, mas eu tenho um padrinho meu Dindo, o tio Mário, que ele diz assim, eu acho muito interessante, assim, de uma fala muito da parte dele, muito assim simples, né? Ele diz assim, quando você vê alguém indo na igreja, você pode ter certeza que a pessoa que está indo lá, ela está buscando algo melhor para ela. Então, independente da religião que ela vai, né? Que ela vai e acredita. E para fechar, nós temos essa semana o falecimento do Ozzy Osbourne, né? Que foi o vocalista lá do Black Sabbath, né, que é uma banda totalmente muito mais pro lado satânico, mais pro lado
ao contrário da coisa, aonde ele fez um show há pouco tempo atrás, né? Pouco tempo atrás ele fez um show onde o dinheiro dele ele doou toda para as crianças, enfim, para instituição de instituições de caridade, caridade, hospital. né? Mostrando que é uma pessoa que totalmente entra essa questão da humanidade também, né? Então, Humanitário. Humanitário que vai bem contra essa questão de muitos pastores, e, enfim, não vamos falar só de pastores, mas de muitas pessoas que usam da palavra para enriquecer, isso virou um negócio. Eu vejo, Tá? Andrei, Mas, assim, cada um tem sua consciência, né, em relação a isso, e eu, particularmente, fico muito feliz quando as pessoas estão buscando algo a mais, né? Acredito que a gente não está aqui por um acaso, então eu fico muito contente com isso, tá? Andrei, eu vejo assim, concordem com o que você está falando, nunca se falou tanto em Jesus como hoje, até pela questão da disseminação pelas redes sociais, né, pela internet. Nunca se teve tanto vendilhão e tanto criminoso da religião também. Pessoas que vendem uma mentira pensando só no enriquecimento, usando a fé das pessoas. Nunca se teve tanto também. E eu vejo assim que nunca houve tanta distorção da palavra de Deus como existe hoje. Eu lembro aqui, eu sempre gosto de citar esse texto, que é João 34. Eu não sei se é só João 34 ou 35, mas... Conheço o João 33. João 34. Em que Jesus, eu vejo assim, nós temos lá o Velho Mandamento, o Novo Mandamento, para o cristão. Testamento, né? O Velho Testamento, o Velho Mandamento, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Tá. E o mandamento está lá no Velho, os mandamentos, os 10 mandamentos estão no Velho Testamento. Eu vejo assim, para o cristão evangélico, católico, protestante, que acredita no Novo Testamento, estamos falando de Jesus. Eu sempre fui um estudioso da religião. Então, o Jesus está onde? No meio evangélico, no meio católico, tanto ortodoxo quanto romano, no meio cristão, vamos dizer assim. E eu vejo assim, no João 34, Jesus falou uma coisa que nós não praticamos. Quando eu falo nós, não quero dizer que você não pratica, eu não pratico. Falo nós, cristãos, os cristãos em geral, não estão praticando isso ao pé da letra. Nós temos os 10 mandamentos. E Jesus, ali em João 34, antes da sua crucificação, é claro, ele falou, foram o pessoal da igreja da época foi lá contestar ele sobre os 10 mandamentos. Eles queriam achar um jeito de pegar ele. Eles queriam já faz tempo que eles estavam querendo crucificar ele, dar um fim nele. Aí perguntaram para ele sobre os 10 mandamentos. Que ele falou, não vim para mudar um tio da lei. Tio que eu tô falando não é tio de tio, tia, não. Sim, uma vírgula. A vírgula, porque às vezes a gente fala tio, o pessoal não... Mas um novo mandamento eu vos deixo. Estamos aqui com o pastor Rodrigo Siqueira assistindo. Por isso que eu falo, temos boas pessoas no meio. Mas um novo mandamento eu vos deixo. Amai-vos um aos outros como eu vos amei. E falta amor hoje. É muito interesse, é muita briga, é muito ataque, é muito ódio, mas o verdadeiro amor, o amor de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Você imaginou se a gente praticasse isso, Andrei? Perfeito, né? Ame o seu inimigo. Sim. Ame o seu inimigo. Vire o rosto e se recebe. Né? Ame o seu inimigo. Amai-vos. Eu falo assim, o peso que tem essa frase. Porque você, às vezes, você discorda. O cara é de esquerda, o cara é de direita, eu odeio ele. Porque ele pensa diferente de mim. Mas Jesus deixou claro, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por que nós não praticamos isso?
De novo, gente, não é que eu não pratico, o Andrei não pratica. Sim, Nós, sim, sim. geral. Mas é interessante, realmente. Eu nunca entrei nesse assunto, mas, por exemplo, o pastor Rodrigo Siqueira, o pai dele, Edilson Deixa eu dar Siqueira, uma boa noite pro Rodrigo, né, são então. pessoas assim que eu realmente tenho respeito por eles, pelo trabalho deles, passaram e estão passando por um momento que eu acho que não deveriam estar passando por isso. Opinião, sim, não vou entrar na. Aham, detalhes. Mas não é a falta de amor das pessoas que faz isso? Né? A gente sempre fala em pensar nas pessoas, mas é tão ruim aquele câncer que muita gente tem dentro dela. O que é esse câncer que eu falo? O ódio. É bonito falar, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por que não se pratica isso? É difícil, né? Muito É muito difícil. difícil, é muito difícil e acredito que esse é o amor universal, é isso que, como você colocou, e existe essa dificuldade, né? E eu vejo, e quando eu falo que eu vejo as pessoas buscando, é realmente buscar isso para tentar fazer isso, porque realmente é muito difícil, né? E são poucas pessoas que conseguem ou conseguiram fazer isso, né? No mundo, né? E ao mesmo tempo, Wilson, eu acho interessante a gente você trazer esse assunto e dar uma boa noite ali para o Rodrigo, então, né? O Rodrigo que está participando, enfim. Legal, muito obrigado por estar participando, Rodrigo. E eu acho muito interessante a gente trazer esse assunto, porque realmente, quando nós falamos de polarização e falamos da falta do diálogo, realmente isso falta também, né? Amar as pessoas, né, de uma forma mais universal. Agora é muito difícil, né, a gente praticar. E digo para mim, é muito difícil praticar, às vezes é muito difícil você também ter a fé, às vezes é muito difícil, muitas coisas dentro desse universo, né, estou falando muito pessoal, para mim é muito difícil, mas ao mesmo tempo é aonde eu acredito que a gente consegue se encontrar, né, se encontrar consigo mesmo e talvez, né, tentar fazer desse mundo um lugar melhor. Agora, fácil não é. Fácil não é. E julgar é muito fácil, né? Julgar é muito fácil. Vamos lá. Vamos ver uma pergunta lá. Uma pergunta não, um comentário lá do meu amigo Aldovando. Ô, Aldovando, como que você tá? Tudo bem? Por falta de comprometimento e omissão, o povo se torna escravo. Foi assim no passado, é assim nos momentos atuais e... Não entendi o resto lá, não consegui pegar, que mudou lá. Exemplo de hoje, todos os auxílios e subsídios de hoje. Sim, sim, Ó, sim. o rapaz tá aqui perguntando, o Ivan de novo, Você né? amaria o... É para você. Não, para nós. É para nós? Tá. O que Jesus fala? De amar o Xandão? Então, não, o que Jesus falou? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ame ao seu inimigo. Acabando, Jesus né? não deixou não deixou uma frase fácil. Ó, ama lá teus amigos, hein? Ama teus amigos, ama quem tá... Não, ele deixou bem claro. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O Judas, né? Ame o seu inimigo. O Judas, né? O exemplo de Judas, sim. Né? Então, vamos falar lá, o Xandão, como se um Judas, né, fosse entrando nessa seara. E como é difícil, né? Realmente é difícil você fazer isso, né? Eu, particularmente, não tenho essa... E não quero ser hipócrita aqui, tá? Mas não tenho esse desejo de... matar e exterminar as pessoas, tá? Mas eu gostaria que a justiça fosse feita. Eu gostaria muito que a justiça fosse feita. Qual a justiça, né? Daí a gente entra numa outra questão, mas a justiça... A justiça de Deus ou a minha justiça? Pois é, a de Deus a gente vai enxergar e a gente vai ver, porque a justiça de Deus, ela está aí e ela vai acontecer e de um momento ou outro ela acontece. Agora, a justiça do homem também, né? Porque a gente vê aí muitas coisas bem complicadas em relação a essa pessoa aí. Mas... O Besouro tá mandando abraço para você aqui, já saiu da tela. Fala, Besouro, boa noite. Tem mais o Sérgio ali também, boa noite.